Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa aula de revisão aqui para a Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos, pelo APGE. É uma satisfação estar de volta, falando de direito processual civil como de costume. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Faria e pela próxima hora eu vou então destacar aqui alguns pontos importantes, especialmente destacados da pesquisa que fiz, das últimas provas da nossa banca, né? A Avança São Paulo. Ela não tem tantas questões assim de processo, mas com as em torno de 40 questões que consegui dela, já identifiquei, né, um propósito, um perfil, uma metodologia que se tem empregado. É uma prova que preponderantemente se baseia no texto de lei. Então, eu nessa nossa revisão, diferentemente de revisões para outras procuradorias, eu vou me ater mais a algumas questões centrais relacionadas ao texto do Código de Processo, algumas súmulas do STF e do STJ, até porque as súmulas são citadas no nosso edital, mas para que a gente possa fazer então uma revisão bastante direcionada. Um tema que a nossa banca tem grande predileção, e eu vou te mostrando algumas questões ao longo da nossa exposição, é o tema com o qual eu inicio esse nosso encontro, que é o tema das tutelas provisórias. Então, né, essa aqui é a campeã de audiência, a campeã de cobrança, e não poderia ser diferente. Na nossa banca também há uma preocupação especial com esse assunto. Eu quero destacar sobre as tutelas provisórias alguns pontos, começando pelo tema, o tão importante tema da tutela antecipada antecedente. Claro, vocês sabem que o artigo 303 do Código prevê que quando a urgência é contemporânea à propositura da ação, ou seja, ela já existe desde o primeiro momento, a parte ela pode se limitar a fazer uma espécie de petição sumária, não é isso? Uma petição em que ela apenas requer a tutela antecipada e indica qual será o pedido final. É a tutela antecipada em caráter antecedente. Qual é o cenário em que esse tema tem aparecido? No mais das vezes, aquele cenário de excepcional urgência, grande urgência, em que a parte não tem condição de elaborar uma inicial perfeita e acabada, se limitando a fazer esse requerimento de antecipação de tutela antecedente. Nas mãos do juiz, dois caminhos podem ser seguidos. O primeiro é o indeferimento da medida. Nesse caso, não se esqueça, o autor terá um prazo de 5 dias para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do processo. Mas me interessa mais aqui no caso de concessão da medida, porque abrem-se dois caminhos nesse caso, um para o autor, outro para o réu. O autor, concedida a medida, ele terá um prazo de no mínimo 15 dias para promover o aditamento da petição inicial. Esse aditamento que é feito nos mesmos autos, independentemente do recolhimento de novas custas. E em que consiste esse aditamento? Na complementação da argumentação, na juntada de novos documentos e na confirmação do pedido final, sob pena inclusive de extinção. Então o autor terá um prazo de no mínimo, o juiz pode fixar prazo maior, no mínimo 15 dias para esse aditamento. Ao passo que o réu ele estará sendo citado para integrar a relação processual e intimado. A lei diz intimado para uma audiência de conciliação ou de mediação. Leia-se, intimado para audiência de conciliação ou de mediação, mas também intimado da decisão que concedeu a medida, para que querendo ele possa recorrer, para que querendo ele possa agravar. E cuidado, se ele não recorre, se ele não agrava, a gente atrai a aplicação do artigo 304, que prevê que nesse caso a tutela antecedente torna-se estável. Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, o que gera também a extinção do processo. Muito cuidado! A estabilização da tutela antecedente não se confunde com coisa julgada. Então, por isso, nem pensar em ação rescisória para fim de desconstituí-la. O que nós podemos, diante de uma tutela antecedente estabilizada, é qualquer das partes propor uma ação para revisão, reforma ou invalidação dessa decisão. E quais são os dois pontos centrais que você não pode se esquecer acerca dessa ação?
Primeiro, o prazo. Ação a ser proposta no prazo de 2 anos, a contar da ciência daquela decisão que extinguiu o processo. E ainda, lembrar algo que difere essa ação da rescisória, que é prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida, né? Esse é um dos pontos que diferencia essa ação da rescisória, porque a rescisória é sempre de competência dos tribunais. Essa ação aqui, ela tem como juízo prevento aquele em que a medida foi concedida, no mais das vezes, convenhamos, em primeiro grau, tá bom? Sobre tutela antecipada, apenas para a gente fechar essa primeira linha de raciocínio, você sabe que os requisitos são probabilidade do direito e o perigo da demora. E que existe, além desses dois requisitos, que a gente chama de positivos, um requisito negativo, que é a reversibilidade da medida. Porque, como regra, não é admissível a tutela antecipada de efeitos irreversíveis. O que eu queria que você se lembrasse? Que, embora o artigo 300, parágrafo 3º, preveja que não se concede tutela antecipada se os efeitos dessa medida forem irreversíveis, a doutrina é pacífica ao reconhecer, como aqui nesse enunciado da Infam, que a vedação da tutela de urgência com efeitos irreversíveis, ela pode ser afastada no caso concreto, com base na garantia do acesso à justiça. Então, se puser de acordo com o CPC, não se admite tutela antecipada de efeitos irreversíveis. Agora, se porventura chegar a alguma colocação aí de ordem doutrinária ou jurisprudencial, relativiza-se essa norma. Mas nossa banca tem um perfil mais literal, como nessa prova aqui de 2023, em que se disse assim: a tutela de urgência de natureza antecipada poderá ser concedida ainda que haja risco de irreversibilidade dos efeitos? Pelo Código de Processo, não. Tá claro? Cuidado também quando a gente fala de tutelas de urgência envolvendo a fazenda. Por razões óbvias, quero passar rapidamente sobre esse assunto com vocês. Me acompanhem no raciocínio, começando lá em 1992, com a Lei 8437. Você sabe que, segundo a Lei 8437, não é cabível medida liminar contra atos do poder público em procedimento cautelar ou outras ações cautelares ou preventivas, sempre que essa providência não for cabível em mandado de segurança. Então, a Lei 8437 proíbe concessão de liminares sempre que a lei de mandado de segurança trouxer restrições nesse sentido. E quais restrições a lei do mandado de segurança nos traz? Artigo 7º, parágrafo 2º e artigo 22, parágrafo 2º. O artigo 7º, parágrafo 2º, ele proíbe liminares em sede de mandado de segurança que tenham por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Essa é uma primeira restrição. A segunda, a do artigo 22, parágrafo 2º, para mandado de segurança coletivo, que prevê que a liminar não pode ser concedida inaudita altera parte. Ela só pode ser concedida após audiência do representante judicial da PJ de Direito Público, que tem 72 horas para se pronunciar. Calma, eu vou chegar onde o Supremo chegou acerca desse tema, mas acompanhe a cronologia. Então, a 8437/92 veda cautelares sempre que a lei de mandado de segurança trouxer alguma restrição nesse sentido. E a tutela antecipada, Gustavo? A tutela antecipada encontra as mesmas barreiras pensando nessa linha cronológica, já que a Lei 9494 de 97 diz que se aplica à tutela antecipada, veja, o disposto aqui o que me interessa, no artigo 1º da 8437 de 92. A propósito, o STF já tinha declarado a constitucionalidade desse artigo por meio da ADC 4, entendendo apenas que deveria ser dada interpretação restritiva a essas limitações, mas declarou a constitucionalidade. A propósito, seguindo ainda cronologicamente, em 2015, o Código de Processo confirmou essas limitações, quando lá no artigo 1059
disse que à tutela provisória contra a Fazenda aplica-se o disposto nos artigos. Aqui que me interessa. Primeiro, da 8437 de 92 e o 7º parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Agora, é claro, sempre importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em 2021, declarou inconstitucionais esses dois artigos, o 7º parágrafo 2º e o 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Entendendo que o mandado de segurança, ele então não pode admitir, esse tipo de restrição, entendendo inconstitucional ato que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Então, essas ressalvas do artigo 7º, parágrafo 2º e do artigo 22, parágrafo 2º, ressalvas quanto à concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda, caíram por terra por essa decisão da ADI 4296 do Supremo. Tá claro? Muito bem. E para fechar todo esse tema, cuidado, tutela da evidência. A tutela da evidência do artigo 311, aquela que protege o titular de um direito cuja existência é quase certa. Um direito de probabilidade qualificada, um direito evidente, enfim, E o artigo 311 traz 4 situações em que se configura essa evidência. Veja, a tutela da evidência, que será concedida independentemente de urgência, claro, senão seria tutela de urgência. E é cabível quando? Primeiro, quando se caracterizar abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então, aqui, se a gente pensar que se, por exemplo, o réu está agindo com abuso de direito de defesa ou de alguma forma tentando procrastinar o feito, isso evidencia que ele não tem razão, isso, por outro lado, então, evidencia que o autor tem direito. Então, o autor ele tem a possibilidade de obter essa medida de natureza satisfativa, independentemente de urgência. A segunda hipótese tem a ver com o sistema de precedentes, que é quando os fatos da parte já estiverem documentalmente comprovados e o pedido alinhado ao julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Lembrando que casos repetitivos, nos termos do artigo 928, compreendem o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e os julgamentos de recursos repetitivos. A terceira hipótese de tutela da evidência veio para substituir a antiga ação de depósito, que não existe mais como procedimento especial e agora segue o procedimento comum, que é aquela ação em que a parte ela faz um pedido reipersecutório. Pedido reipersecutório é o pedido para entrega de coisa. Sempre que a parte formula um pedido para entrega de coisa, fundado em prova documental de contrato de depósito, a parte, então, ela já conseguindo demonstrar esses requisitos, pode obter uma tutela da evidência. Tutela da evidência é essa que ordena a entrega do objeto custodiado sob pena de multa. E a quarta e última hipótese é quando o autor já traz fatos documentalmente comprovados, o réu é citado e apresenta uma contestação que alguns chamam de contestação inidônea, contestação sem idoneidade. O que é isso? É uma contestação sem provas capazes de gerar dúvida razoável sobre o direito do autor. Logo, se o ônus da prova fica a cargo do réu, porque ele não trouxe provas capazes de gerar dúvida razoável, o ônus do tempo também tem que ser seu. Se é ele que precisa do tempo para produzir as provas, é ele que suportará o ônus do tempo. Então, se ele tem o ônus da prova, também é dele o ônus do tempo. Como? Antecipando-se os efeitos de uma futura sentença em favor do autor. Isso pela tutela da evidência. E só não se esqueçam, apenas nas hipóteses dos incisos 2 e 4 é admissível uma decisão liminar, ou seja, inaudita altera parte. Veja, porque nas outras hipóteses, abuso de defesa, manifesto propósito protelatório, ou no caso de ausência de contestação idônea, fica óbvio que não tem como o autor preencher os requisitos para concessão da tutela da evidência só com a petição inicial. Será necessária a citação do réu para que a gente possa configurar os requisitos para a tutela da evidência nas hipóteses dos incisos 1 e 4. Agora, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o autor já tem plenas condições de, já com a petição inicial,
comprovar o pleno preenchimento de todos os requisitos exigidos em lei. Tá bom? Fim desse ponto, falemos agora um pouco sobre fazenda pública em juízo, questões atinentes a prazos, intimações, citações e negócios jurídicos processuais. Algumas colocações importantes inicialmente sobre prazos envolvendo a fazenda. Obviamente, não poderia deixar de frisar aqui o prazo em dobro, a prerrogativa de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, inclusive dos municípios, União, Estados, DF, municípios, autarquias e fundações de direito público, atenção, seja como parte, seja como interveniente. Agora, mais importante do que a regra, lembrem comigo de algumas exceções a essa regra geral de contagem em dobro. Uma primeira exceção no próprio artigo 183, só que no parágrafo 2º, ao lembrar que não há essa prerrogativa quando se trata de prazo próprio para o ente público, por exemplo, o prazo de 30 dias para impugnação à execução, você não vai duplicá-lo. Também não há essa contagem de prazo em dobro, atenção, para propositura de ação rescisória, isso também é amplamente reconhecido como inaplicável à fazenda. Ainda, voltando para o texto de lei, lá na ação popular, artigo 7º, inciso 4, que traz ali um prazo de 20 dias, prorrogável por 20 dias para apresentação de contestação, mesmo que tenhamos o ente público como réu, não há aqui a aplicação da dobra. Assim como também mandado de segurança, aquele prazo do artigo 7º, inciso 1, que é prazo de 10 dias para prestação de informações, também não é duplicado. E por fim, cuidado, no juizado especial da Fazenda Pública, onde o artigo 7º da Lei 12.153 é muito claro, ao dizer que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual. E só aqui para fechar, como uma cereja do bolo, será que esse artigo 183, que duplica os prazos para as pessoas de direito público, ele é cumulável com o artigo 229, que duplica os prazos quando eu tenho litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, em processos com autos físicos? Não. Então, não se cumulam as prerrogativas do artigo 183 com as do artigo 229. Cuidado com essas observações sobre os prazos. E sobre as intimações da fazenda, vejam. Começar lembrando comigo que lá nos termos do artigo 269, parágrafo 3º, a intimação ela é feita perante o órgão de advocacia pública e, naturalmente, você já deve estar se lembrando que a intimação perante o órgão de advocacia pública dá ensejo a uma contagem de prazo a partir da intimação pessoal. Como que se dá essa intimação perante o órgão de advocacia pública, mas de forma pessoal? A intimação pessoal, aqui nos termos do artigo 183, mais especificamente no parágrafo 1º, que se dá por cargo ou remessa, se eu estou pensando em autos físicos, ou por meio eletrônico, se eu estou pensando em processo com autos eletrônicos. A propósito, sobre a intimação, que tem que ser feita perante o órgão de advocacia pública e pessoalmente, mais especificamente quanto à intimação por meio eletrônico, eu preciso de algumas observações. Lembrar que, segundo o artigo 270, a forma eletrônica é a preferencial. As intimações realizam-se sempre que possível, diz esse dispositivo, de forma eletrônica. E essa intimação eletrônica que é regulada na Lei da Informatização do Processo, a 11.419, mais especificamente lá no artigo 5º, que fala das intimações por meio eletrônico em portal próprio, as intimações no portal do PJE. E o CPC, no artigo 246, parágrafo 1º, veja, diz que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro em sistemas de processos eletrônicos para fins de recebimento de intimação eletrônica e o disposto no parágrafo 1º se aplica também à administração direta, Estados, União, DF, municípios
e também as entidades da administração indireta. Então, a intimação por meio eletrônico é a preferencial. Se realiza em portal próprio nos termos da Lei da Informatização do Processo e, segundo o CPC, os municípios também, são obrigados a manter cadastros em sistemas de autos eletrônicos. Tá bom? E atenção, ainda sobre intimações, será que o artigo 269, parágrafo 1º, que permite que um advogado promova a intimação do advogado da parte contrária, se aplica à Fazenda? Há entendimento restritivo, dizendo que como a Fazenda tem a prerrogativa da intimação pessoal, não se aplica essa forma de intimação advogado a advogado quando um dos entes ou um dos sujeitos do processo for o ente público, tá bom? Bom, feitas essas observações sobre as intimações da Fazenda, agora um cuidado com relação à citação da Fazenda. Muitos devem estar se lembrando que nos termos do artigo 242, parágrafo 3º, assim como para as intimações, a citação também vai se fazer perante o órgão de advocacia pública. Veja, tradicionalmente, a citação da Fazenda sempre foi feita por oficial de justiça, já que desde o Código anterior era vedada a citação via postal da Fazenda. Agora veja, mais recentemente, o que a gente tem? A gente tem que a forma preferencial de citação, o que vai envolver a Fazenda, é a forma eletrônica. Porque o artigo 246, que fala daquele cadastro no PJE, diz que esse cadastro serve não só para intimações, mas também citações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E você já sabe, o 246 estende esse cadastro não só para empresas públicas e privadas, mas também aos órgãos da administração direta e indireta. Então, em resumo, citação do ente público, preferencialmente por meio eletrônico. Agora, muito cuidado, porque o CPC foi alterado. E quando a gente fala em citação eletrônica hoje em dia, o que envolve a citação da Fazenda, há duas formas de citação eletrônica. Eu vou colocar aqui em letras A e B. A letra A é a citação eletrônica pelo portal eletrônico, que já existe há muitos e muitos anos. A citação eletrônica no portal PJE. Essa citação que é regulamentada pela Lei da Informatização do Processo, lá no artigo 6º, que prevê que as citações elas serão feitas da mesma forma que as intimações, que você bem conhece. A informação é lançada no portal, tendo a parte 10 dias corridos para consultar. Se não consultar, ela se considera ali citada ou intimada. Nós temos esse tipo de citação eletrônica? Temos, de longa data, em que a citação é colocada no sistema e o réu tem ali o prazo de 10 dias para consultá-la. Se não consultar, considera-se citada e o prazo começa a correr. A propósito, sobre essa forma de citação, o artigo 231, ele até explica como começa a contar o prazo nessa situação. O 231, inciso 5, diz que se considera dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou o dia útil seguinte ao término do prazo para que a consulta se dê, aquele prazo de 10 dias, quando a citação for eletrônica. Então, sempre tivemos e continuamos tendo a citação eletrônica pelo portal PJE. Agora, em 2021, o CPC foi alterado para prever uma outra espécie de citação eletrônica. A citação eletrônica introduzida pela Lei 14.195 de 2021, prevista lá no artigo 246. O artigo 246 que fala que a citação será preferencialmente por meio eletrônico, num prazo de até 2 dias úteis do CITSE, atenção, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Aqui é o seguinte, pessoal, o CNJ tem regulamentado esse tema pela criação do chamado domicílio judicial eletrônico.
Nesse domicílio judicial eletrônico serão ali feitos cadastros de determinados grupos de pessoas que passarão a ser citadas, essas pessoas, por essa nova forma de citação eletrônica, que é o envio da citação para esse tal DJE, o Domicílio Judicial Eletrônico. Aqui, como nós não temos regulamentações do CNJ, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu só queria que você se lembrasse que o novo 246 prevê uma forma distinta de citação eletrônica, que é essa enviada para os endereços eletrônicos cadastrados perante o Conselho Nacional de Justiça. Não é na plataforma do PJE, não é nos termos da Lei da Informatização do Processo. É uma citação bem sui generis, em que o citando ele terá até 3 dias úteis para confirmar essa citação, sob pena de não o fazendo, ser citado pelas formas tradicionais, via postal, mandado via oficial de justiça, etc. Então, é uma modalidade distinta. Te sugiro uma rápida leitura do artigo 246 para verificar que agora existe então uma outra forma de citação eletrônica além daquela pelo portal PJE. Agora, sabe o que chama atenção? É que o artigo 247 ele fala que a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país. E o código excepciona a hipótese em que o citando for pessoa de direito público. Ora, o tempo inteiro, como nós vimos, o CPC diz que o cadastro das pessoas jurídicas de direito público para fins de recebimento de citações e intimações pela via eletrônica tem que ser realizado, é obrigatório. Como que aqui no 247 ele exclui essa possibilidade? Há uma explicação histórica para isso, em virtude da modificação da lei. Eu não vou entrar nesse detalhe e eu prefiro que você se prepare da seguinte forma. Se referir à citação eletrônica, à intimação eletrônica de uma forma geral, você vai dizer que existe a obrigatoriedade do cadastro, que haverá uma intimação pessoal ou uma citação por meio eletrônico. Tudo isso é possível para pessoas de direito público. Mas, se vier uma questão nos termos desse artigo 247, tratando das hipóteses em que não se admite citação ou citação por meio eletrônico ou pelo correio, infelizmente você vai ter que seguir o que está aqui e dizer: não pode citar eletronicamente ou pelo correio pessoa de direito público, sendo que é algo que já acontece há anos e anos. Mas como nossa banca tem um perfil mais literal, olha como ela não entra nessas divididas. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, ainda quando o citando for pessoa de direito público. Deram como errado, porque foram na literalidade do 247. Ah, mas e se for na literalidade do 246? Sim, a pessoa de direito público é obrigada a se cadastrar em sistemas de processos com autos eletrônicos. Não faz sentido algum, mas você vai ter que verificar se a questão está na ótica do 246 ou se está na ótica do 247. Aqui ficou bem claro que estava sob a ótica do artigo 247, que não permite citação por meio eletrônico de pessoa de direito público. E para fechar essa parte, a questão dos negócios jurídicos processuais e a fazenda, né? Cada vez mais temos aí trabalhado essa ideia do autorregramento da vontade também no plano processual. Tema sempre importante previsto lá no artigo 190 do CPC, que lembra que se o processo versa sobre direito que admite autocomposição, e sendo as partes plenamente capazes, elas podem negociar, criar convenções processuais, estipulando mudanças no procedimento e ainda convencionando sobre ônus, poderes, faculdades e deveres. São os chamados negócios jurídicos processuais. Cuidado com esses dois requisitos: direitos que admitam autocomposição e as partes serem plenamente capazes. Perceba, embora as partes tenham essa possibilidade essa que a propósito não depende de homologação judicial, o juiz pode controlar a validade desses negócios e recusar a aplicação a eles em 3 hipóteses. Você tem que lembrar quais são as 3 hipóteses em que o juiz pode recusar a aplicação a um negócio processual. Primeiro, em casos de nulidade, por exemplo, tinha parte absolutamente incapaz.
em caso de inserção abusiva em contrato de adesão, ou ainda se o juiz entender que uma das partes se encontrava em situação de manifesta vulnerabilidade, como uma parte não acompanhada por advogado no momento da celebração da convenção processual. Gustavo, e a Fazenda? Ela tem sido admitida no contexto das convenções processuais? Induvidosamente. Ah, mas e se a demanda tratar de direito indisponível? Não há vedação nesse sentido. Há vedação para os negócios quando o direito não admitir autocomposição, o que não se confunde com direitos disponíveis ou indisponíveis. Se o direito seja disponível, é disponível ou indisponível, isso não obsta à realização de convenções processuais. Então tem se reconhecido não só para situações onde os direitos são disponíveis, mas também, como é o caso muitas vezes da Fazenda, em que está em jogo direito indisponível, a realização de negócios processuais. Até porque a indisponibilidade do direito material não implica uma indisponibilidade sobre o processo. Quer um exemplo de negócio processual pela Fazenda? Esse enunciado 30 do Fórum do Poder Público, que prevê a possibilidade da Fazenda fazer negócios processuais que versem sobre formas de intimação pessoal. Então, nenhum problema, pelo contrário, nada há de estranho, muito menos de errado. Tá bom? Próximo ponto. Vamos falar agora um pouco sobre posturas do juiz diante da inicial. Um tema também que vem sendo muito tocado aqui pela nossa banca. Por isso, quero passar por alguns dispositivos dessa sessão. Vamos lá? Cuidado com a questão do indeferimento da petição inicial e não confunda com as situações de improcedência liminar do pedido. Veja, o artigo 330 vai trazer aqui todas as hipóteses de indeferimento da inicial. A primeira hipótese, que é a que se difunde em várias outras, é a inépcia. Cuidado com as 5 hipóteses que geram inépcia. Primeira, falta de pedido ou de causa de pedir. Falta aqui dos chamados elementos objetivos da ação, né? Os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedido. Causa de pedir e pedido são os elementos objetivos da ação. Na falta deles, inépcia. Também, quando o pedido for indeterminado, ressalvados os possíveis pedidos genéricos. Você sabe que o artigo 324, ele prevê que o pedido deve ser determinado no processo, em que pese, em algumas situações, seja admissível um pedido genérico, por exemplo, em ações universais, quando não for possível definir de modo imediato qual é a extensão da obrigação, mas não sendo nessas situações, o pedido tem que ser determinado sob pena de inépcia. Ainda, quando os pedidos forem incompatíveis entre si, pedidos incompatíveis são aqueles que não admitem procedência simultânea, eles são autoexcludentes. O sujeito pede a rescisão do contrato de entrega e pede com isso também a entrega da coisa. Você não pode pedir a rescisão de um negócio e ao mesmo tempo o seu cumprimento. Ainda, quarta hipótese de inépcia, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. O sujeito faz toda uma narrativa de dano moral e conclui pedindo dano material. E cadê a quinta hipótese? A quinta hipótese está deslocada, né? A quinta hipótese de inépcia está lá no parágrafo 2º, quando prevê que nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, sob pena de inépcia, o autor ele tem que fazer um discriminativo em sua inicial, dizendo qual que é o valor controverso e aquilo que ele entende como incontroverso. Se ele não apresentar esse discriminativo, isso é causa de inépcia. E mais, no que toca a esse valor incontroverso, a lei diz que ele deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Então, cuidado, são 5 hipóteses de inépcia, as 4 do slide anterior e essa dos parágrafos 2º e 3º. Não confunda. Todas essas são hipóteses de inépcia, que por sua vez é a primeira hipótese de indeferimento, porque nós também podemos ter o indeferimento da inicial por falta de condições da ação, aqui ó, manifesta ilegitimidade e falta de interesse processual,
então falta das condições da ação, ou ainda por inobservância aos artigos 103, 106 e 321. O 106 é aquele artigo que diz que o advogado, quando atua em causa própria, ele tem que indicar seu número de ordem, o endereço, sob pena de não o fazendo, o juiz lhe dar 5 dias para emendar a inicial. Se ele não o fizer, indeferimento. E o 321 é o artigo clássico da emenda. A emenda em 15 dias, que se o autor não cumprir, também é caso de indeferimento. Tá bom? Veja, não confundam, hein? A nossa banca, por exemplo, aqui nessa prova, disse assim: conforme o CPC, será inepta a inicial caso. Se o pedido for juridicamente impossível, não. Pedido juridicamente impossível hoje é uma questão atinente ao mérito, né? Não geraria indeferimento da inicial em hipótese alguma. B. Carecer de interesse processual, cuidado, porque você fala assim, eu lembro que interesse processual, quando ausente, gera indeferimento da inicial. Sim, mas a questão está pedindo inépcia. Então, falta de interesse é causa de indeferimento, mas não por inépcia. Manifestamente ilegítima também é causa de indeferimento da inicial, mas não por inépcia. Necessitar de pedido de citação do réu, nada disso, só pode ser letra E, a inépcia pela falta de pedido ou causa de pedir. Cuidado! Proferida essa sentença de indeferimento, das duas uma. Primeira, não há apelação e a sentença transita em julgado. Nesse caso, é indispensável que se intime o réu para que ele tome ciência de tudo o que aconteceu, né? Para que ele tome ciência de que foi proposta uma ação contra ele, que a inicial foi indeferida e que a decisão transitou em julgado sem apelação. Agora, me interessa mais a hipótese em que há interposição de apelação, porque nesse caso, cuidado, há algumas particularidades importantes. Primeira, a possibilidade de retratação do juízo ACO no prazo de 5 dias. É o chamado efeito regressivo da apelação. A apelação, como regra, não tem esse efeito. Mas aqui você está diante de uma situação em que isso acontece. A sentença terminativa de indeferimento da inicial. Agora, se o juiz não se retrata, o que ele vai fazer? Citar o réu para apresentar a resposta e, depois dessa oportunidade, remeter ao tribunal. Armadilha clássica: dizer que os autos serão imediatamente remetidos ao tribunal caso o juiz não se retrate. Não. Primeiro, tem que estabelecer o contraditório. Chegou no tribunal, conclui o código. Se o tribunal reforma essa sentença, entendendo que não era caso de indeferimento, ele então determina o retorno dos autos. Chegando em primeiro grau, o juiz intima as partes desse retorno e, cuidado, é dessa intimação que corre o prazo para que o réu conteste, sem prejuízo de uma audiência de conciliação, mas o prazo para contestar, quando o tribunal reforma essa sentença, é a intimação do retorno dos autos. Tá claro? Beleza. E aí, nessa outra prova aqui de 2021 da nossa banca, o CPC não permite o exercício do juízo de retratação em recurso de apelação contra decisão meramente terminativa. Errado. Um exemplo disso é justamente a sentença terminativa do artigo 330. E que a gente sempre deve estudar de forma combinada com essa segunda postura do juízo aqui, que é a improcedência liminar do pedido. Cuidado, tema sempre muito explorado, que trata daquelas causas que dispensam a fase instrutória, não vai ser necessário produzir prova oral, pericial, é desnecessária a instrução probatória naquela causa, e quando o pedido contrariar certos padrões decisórios, nós temos a possibilidade da improcedência liminar. Que padrões decisórios são esses? Súmula do STF ou do STJ, entendimento desses tribunais em recursos repetitivos, entendimento de IRDR e IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, ou súmula de TJ sobre direito local. Esse é um primeiro contexto de aplicação desse artigo.
contrariedade a alguns padrões decisórios. Eu digo que é um primeiro, porque existe um segundo, que é a possibilidade de se aplicar esse artigo quando o juiz reconhecer de plano decadência ou prescrição. Nem pensar em dizer que prescrição ou decadência são causas de indeferimento da inicial, hein? Mas são causas de improcedência liminar, até porque prescrição e decadência são temas relacionados ao mérito. E bastante cuidado, há agora quase um espelhamento com o que eu disse no que toca ao recurso, quando a gente pensa aqui na improcedência liminar, comparando com a questão do indeferimento da inicial. Olha só, sentença de improcedência liminar do pedido sem apelação, mesma coisa. Transitou em julgado, deve haver uma intimação encaminhada ao réu acerca desse trânsito. Agora, com apelação, a mesma coisa, ó. Juízo de retratação em 5 dias. E se não houver retratação, estabelece-se o contraditório, cita-se o réu para contrarrazoar e aí os autos serão remetidos ao tribunal. Tá bom? Bastante cuidado com esse ponto. O próximo ponto também tem uma importância que dispensa apresentação, que é o tema da remessa necessária, uma prerrogativa da Fazenda, uma condição de eficácia de sentenças, ou pelo menos de algumas sentenças, contra as pessoas jurídicas de direito público. O artigo 496, vai dizer que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, vejam, 2 espécies, 2 tipos de sentenças. Primeiro, a sentença proferida, pense num processo de conhecimento, contra a União, Estados, DF e municípios, autarquias e fundações de direito público. Estão fora, por óbvio, aqui as empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. E a segunda sentença, no contexto da execução, é aquela que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Cuidado, apenas a que julga procedentes os embargos à execução fiscal. A Fazenda executando, a Fazenda como exequente. Porque se eu coloco a Fazenda como executada, veja, eu, Gustavo, entrando como execução contra a Fazenda, uma execução de título extrajudicial, ela pode apresentar embargos. Se esses embargos forem julgados improcedentes, isso é uma sentença contra a Fazenda? É, mas essa sentença não tem reexame necessário. Inclusive, o próprio Conselho da Justiça Federal consubstancia essa ideia aqui para a gente, lembrando que a sentença de rejeição dos embargos opostos pela Fazenda não se sujeita à remessa necessária. Os embargos à execução, cuja sentença se sujeita a reexame necessário, são os embargos à execução fiscal, aqueles apresentados na execução proposta pela Fazenda, e não os embargos opostos por ela. Lembrar ainda, claro, das exceções ao reexame necessário, Aqui o código dizendo que não haverá o reexame, não haverá o duplo grau obrigatório, quando a condenação ou proveito econômico for de valor certo e líquido inferior a, aí vem aquela escadinha, 1.000 salários, União, autarquias e fundações. 500 salários para estados, DF, autarquias e fundações, cuidado com a armadilha de sempre, os municípios que constituam capitais, eles estão no plano aqui dos estados. E, aqui pensando no município de Guarulhos, o que mais me interessa, 100 salários mínimos para os demais municípios, suas autarquias e suas fundações. Atenção, para que não haja o reexame necessário, é preciso que o valor da condenação ou do proveito econômico seja de valor certo e líquido inferior, por exemplo, a 100 salários. Logo, se for ilíquida a sentença, haverá reexame. E uma outra exceção, que já não diz respeito a valor de condenação ou de proveito econômico, mas ao conteúdo da decisão, Ainda que a decisão seja contrária ao interesse da Fazenda, qualquer que seja o valor, se ela estiver fundada em súmula de tribunal superior, acórdão do STF ou do STJ em julgamento de repetitivos, entendimento de IAC ou IRDR,
E até mesmo, se a decisão estiver fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, você então dispensa o reexame obrigatório. Então, são exceções que ora decorrem do valor, ora decorrem do conteúdo da sentença contra a Fazenda. Feche comigo apenas passando aqui por 3 súmulas do STJ sobre o assunto. Primeiro a 45, que lembra que no reexame necessário é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda. É proibida aqui a reforma para pior em sede de reexame necessário. A segunda, a 253, que lembra que o artigo que permite ao relator decidir monocraticamente os recursos se aplica ao reexame necessário. Então você pode ter decisão monocrática em sede de remessa obrigatória. E por fim, a súmula 325, que prevê que a remessa oficial, como também é conhecida a remessa necessária, devolve o reexame de todas as parcelas da condenação, inclusive de honorários. Então há uma ampla devolutividade em sede de remessa necessária. O tribunal pode rever todas as parcelas da condenação. Tá claro? Com o que a gente fecha esse tema e entra em um ainda mais importante, que é o cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. Pontos aqui fundamentais para a gente abordar em torno dos artigos 534 e 535. Veja, então você sabe que, imagine, transitada em julgado uma sentença contra a Fazenda, vamos iniciar o cumprimento definitivo de sentença e, iniciado esse cumprimento definitivo de sentença, dispõe o artigo 535 que a Fazenda será intimada, como a gente já viu na aula de hoje, pessoalmente, não é isso? Por carga, remessa ou meio eletrônico. Para quê? Para pagar? Não. Para, em 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Então, ela pode, querendo, impugnar a execução em 30 dias. E o que a Fazenda pode arguir nessa defesa? Eu quero destacar aqui algumas defesas que considero mais importantes, como, por exemplo, cuidado, a possibilidade de arguição de excesso de execução. Essa talvez seja a hipótese mais comum de defesa, alegar que a parte pleiteia quantia superior à constante do título. Apenas não se esqueçam que na hipótese de arguição de excesso de execução, cuidado. Segundo o CPC, nessa situação, a Fazenda precisa declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena dessa arguição não ser conhecida. Entretanto, vale só lembrar, o STJ até relativiza um pouco o rigor dessa norma, mas nos termos do CPC exige-se essa apresentação de uma planilha com o valor que se entende correto. Cuidado com outra defesa importante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou impugnação à execução, para mim a mais importante delas, que é a alegação de inexigibilidade da obrigação em vista de se tratar de uma sentença inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 535 ele fala que uma das defesas que a Fazenda pode trazer é a inexigibilidade da obrigação. E o parágrafo 5º vai nos dar um ótimo exemplo de obrigação inexigível. Veja, porque para efeito desse inciso 3, considera-se também inexigível a obrigação quando ela estiver fundada numa sentença inconstitucional. O que é a sentença inconstitucional? É aquela que tem como base lei ou ato normativo que o Supremo considerou inconstitucional ou que tem como base uma aplicação ou uma interpretação da lei ou daquele ato que o Supremo entendeu que é incompatível com a Constituição, tanto em controle concentrado quanto em controle difuso. Então é aqui o caso da sentença inconstitucional. Então imagine que em 2022 o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma norma e aí em 2024 um juiz sentencia com base naquela norma. É possível, no cumprimento de sentença,
arguir que aquela decisão ela é uma decisão inconstitucional e que ela traz uma obrigação inexigível. Por quê? Porque a sentença está fundada em lei que o Supremo havia declarado inconstitucional. Perceba, esse contexto, a decisão do Supremo é anterior à decisão exequenda. Por quê? Porque se a decisão do Supremo for posterior à decisão exequenda, aí a situação já muda de figura. Porque o parágrafo 8º diz: se a decisão do Supremo for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, aí não há que se falar em impugnação, né? Aí poderá ser discutida a questão em ação rescisória. E olha aqui a polêmica. Rescisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão do STF. Olha que perigo. Então, se eu tenho uma decisão em 2024 que condena o réu a pagar quantia, o sujeito vai lá, ou o próprio ente público, e paga, imagine que daqui a 30 anos o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei essa que serviu de base para aquela decisão de 2024. Será possível uma rescisória. E uma rescisória em 2 anos do trânsito em julgado da decisão do STF. Insegurança jurídica? Sim, você pode entender que é, mas é o que a lei dispõe e é o que você vai marcar se perguntado nos termos do Código de Processo. Muito bem. Agora, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, com o trânsito em julgado da decisão que julga essa impugnação, a gente vai para a questão dos requisitórios, não é isso? A primeira opção é a expedição do precatório. Cuidado! Expedição do precatório por intermédio do presidente do tribunal. As questões adoram colocar expedição do precatório por intermédio do juiz da execução. Não é por intermédio do juiz. A expedição de precatório é por intermédio do presidente do tribunal. E mais cuidado ainda, esse ato do presidente do tribunal, vale lembrar, conforme dispõe a própria súmula 311 do STJ, esses atos do presidente que dispõem sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Esse ato tem caráter administrativo. E qual é a repercussão prática que isso traz? Se atos de presidente do tribunal que dispõem sobre precatórios, eles não têm natureza jurisdicional, mas administrativa, não é possível interpor recurso excepcional contra esses atos. A súmula 733 do Supremo, inclusive, é clara nesse sentido. Não cabe RE contra a decisão proferida no processamento de precatório. Por quê? Porque tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, eles exigem uma causa decidida. E, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, você só tem causa decidida quando o judiciário ele exerce a sua função, mas na sua função típica, na função jurisdicional. Então, por isso que essas súmulas dialogam tão bem com esse inciso 1º do 535, parágrafo 3º. E a outra face da moeda é a RPV, né? Cuidado, porque a requisição de pequeno valor, por sua vez, ela já é por ordem do juiz. Aí não é por intermédio do presidente. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado, e a gente já viu que é perante o órgão de advocacia pública, para o pagamento da obrigação de pequeno valor. Nós vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Prazo, 2 meses. Contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Tenho alguns detalhes para trazer acerca desse ponto. Primeiro, pessoal, vou até apagar tudo e destacar só o que eu quero aqui neste momento. O código fala em depósito na agência de banco oficial. O Supremo Tribunal Federal, em 2023, declarou inconstitucional essa obrigatoriedade de os depósitos de RPVs serem realizados somente em bancos oficiais, por violar os princípios da eficiência, livre concorrência, livre iniciativa, além de cercear os entes federados quanto ao exercício de suas autonomias. O STF entendeu que se deve entender agência referida nesse dispositivo
tanto como instituição financeira pública, quanto uma instituição financeira eventualmente privada. Outro ponto importante, a gente sabe que quanto às RPVs, cada ente federativo tem a competência, de acordo com a sua capacidade econômica, para fixar o valor teto da RPV. Sobre essa questão da autonomia dos entes públicos para fixar o valor teto, importantíssima decisão do STF, aqui do informativo 1125 de 2024, onde ele entendeu que sim, compete a cada ente federativo, segundo sua capacidade econômica, fixar o valor teto das obrigações de pequeno valor. Beleza. Desde que o mínimo, você sabe disso por causa do artigo 100 da Constituição, corresponda ao montante do maior benefício do regime geral da Previdência Social. Agora vem a parte mais importante que o Supremo decidiu aqui nessa ADI, dizendo que é vedado ampliar a dispensa de precatórios para hipóteses não previstas no texto constitucional, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. Então é vedada essa ampliação de dispensa de precatório para além daquilo que a Constituição prevê. Muito bem. Lembrar ainda, a gente falou até agora de 8 a 80, uma impugnação total que pode ser rejeitada ou ausência de impugnação, e a impugnação parcial. Não se esqueça que em caso de impugnação parcial, a parte não questionada ela pode ser objeto de imediato cumprimento, não é isso? É constitucional, disse o Supremo, expedição de precatório ou RPV para pagamento de parte incontroversa e autônoma do pronunciamento transitado em julgado. E cuidado, observado nesse caso o valor total da execução para fins de formação de precatório ou de RPV, Veja, observada a importância total para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Então, ainda que eu tenha ali uma execução de R$100 mil, mas a parte não questionada seja de apenas R$2.000, esses R$2.000 serão pagos pela formação do precatório, porque a gente está considerando a importância total para dimensionar o valor como pequeno ou não. E claro, sempre necessário o paralelo aqui com a execução contra a fazenda, mas fundada em título executivo extrajudicial. A gente pode pensar em inúmeros títulos extrajudiciais contra a fazenda, como um contrato administrativo, uma certidão fornecida por agente público, uma nota de empenho, são só exemplos de títulos executivos extrajudiciais que permitem que eu execute a fazenda pública. E nesse caso, como o título é extrajudicial, cuidado com as diferenças. Primeiro, artigo 910, não há intimação da fazenda, mas citação. Não para impugnar a execução, mas para embargar em 30 dias. Então, citação para querendo opor embargos em 30 dias. E esses embargos têm uma diferença muito marcante quando comparada com a impugnação. Como o título é extrajudicial, existe ainda uma diferença importante, que é a possibilidade de a fazenda alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Não há limitação cognitiva para os embargos à execução. Então, qualquer matéria que eu poderia trazer numa demanda cognitiva, eu posso trazer também em sede de embargos. Claro, uma vez que, nesse caso, a execução é baseada em título extrajudicial. Gustavo, apenas para repetir, e se a fazenda embarga e perde, há reexame necessário? Já dissemos e repetimos. Não há reexame necessário nos casos em que a fazenda embarga e a sentença é desfavorável. E, para fechar, não opostos os embargos ou sendo opostos, se eles forem rejeitados, a gente cai na mesma lógica de precatórios e RPVs. Tá claro? Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua paciência. Meu Instagram é prof_Gustavo Faria. Vai ser um prazer te receber por lá, saber de onde você me assistiu, trazer sua dúvida de última hora. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, a sua parceria. Deixo aqui minhas melhores energias, meus votos
de sucesso na sua prova e continuem contando comigo. Um forte abraço e até uma próxima. Tchau.